Como começar no ramo de poços com pouco conhecimento, do zero. Olá, meu nome é Emerson e eu vim aqui hoje falar algo muito importante para você que está pensando em iniciar as atividades no ramo de poços artesianos, construir poços artesianos, ou trabalhar com consultoria, ou até trabalhar na área comercial, tá? Então esse conteúdo é para você que precisa, que achou que vale a pena, que fez sentido para você esse assunto, você viu que é uma ótima oportunidade. Desde 1992 eu trabalho na construção de poços artesianos e iniciei essa oportunidade com o meu pai que me apresentou esse trabalho, porque ele trabalhava representando uma bomba submersa. Ele vendia uma bomba submersa e essas bombas são instaladas em poços artesianos. E nas férias, quando a gente tinha um tempo, eu e meus irmãos, a gente viajava com o meu pai. E viajava para o Mato Grosso, viajava para Santa Catarina, para Brasília, e em vários lugares do Brasil. Meu pai era um representante comercial da Bombas Leão. E nesse período eu escutava muito meu pai falar sobre poços. E ele acabava contando lá em casa as histórias. E eu me divertia muito, eu e meus irmãos, né? A minha mãe, a gente se divertia com aquele assunto. E por que eu estou falando isso para você? Iniciar do zero, sem você ter uma afinidade, né? Sem você saber se você realmente gosta desse assunto, é um pouco difícil, né? Não que você precisa ter uma história como a minha, mas você precisa ter um passo inicial. Você precisa estudar sobre isso, trabalhar esse assunto de uma forma que você vá criando afinidade, né? com esse conteúdo, com esse ramo. A história que eu comentei aqui, onde eu via meu pai falando sobre poços, sobre bombas, isso já me chamava atenção. Então você tem que ter afinidade, né? Com o assunto. E se você não tem, você pode desenvolver também essa afinidade. Basta você começar a estudar sobre o assunto, ler artigos, né? Faz o seguinte, entra lá no site da TechDrill, que é a minha empresa, lá tem vários artigos sobre construção de poços artesianos. Existem várias empresas no Brasil que fazem do seu marketing o conteúdo, trabalham com conteúdo, e lá você já pode saber muito sobre esse ramo, entendeu? Então, você vai ter que ter um certo interesse para você conhecer sobre esse assunto, não é verdade? Porque eu já vi, não sei quem viu aqui, um filme que fala a história do McDonald's, tá? Lá ele mostra, segue a dica aí, tá? Para você ver esse filme, é muito bacana para quem está começando um negócio. Ele mostra lá, né? O ator, ele mostra a jornada do ator, onde ele era um vendedor, né? Ele vendia um equipamento que fazia o milkshake. E daí ele ia nos lugares, ele viu que quem tinha um padrão, né, de atendimento que vendesse hambúrguer poderia ter um negócio muito interessante. Ele encontrou os irmãos que tinham um método, né, de servir lanches, hambúrguer, mas com uma linha de produção, tudo organizado, tudo. Ele viu aquilo como uma ótima oportunidade. E aí, depois, quando o filme, ao desenrolar do filme, mostra pessoas que tinham afinidade com as hamburguerias e pessoas que não tinham, que só entrou com dinheiro. Então, assim, não adianta você só ter o dinheiro e querer investir em poços artesianos. Pode ter certeza, você vai ter que ter uma liderança muito boa para tomar conta da sua empresa de poços artesianos. Então, eu acho importante, tenho certeza que é importante você ter afinidade. Um outro ponto muito importante é você ter consciência.
consciência a gente tem em várias coisas, né? Você tem que ter uma consciência ambiental, onde ao construir os poços, é importante que você saiba que tem normas a seguir, né? Você não pode simplesmente fazer uma captação de água do lençol freático, não respeitar as normas construtivas, porque na norma construtiva diz que você tem que fazer o isolamento sanitário, né? E é muito comum leigos iniciarem na profissão de poços artesianos como uma ótima oportunidade e começam a perfurar poços aí de 20, 30 metros e não faz isolamento sanitário e acaba fazendo o quê? Liberando toda a água, né, do lençol freático. E isso não é possível porque você tem que seguir as normas construtivas. Ah, Emerson, mas eu não me importo com isso. Me desculpa, mas você está no ramo errado. Troca de ramo, porque existe uma responsabilidade, né? Imagina você construindo um poço, comprou uma máquina, começa a perfurar hoje porque você conheceu uma pessoa, um prático que faz, e aí você já inicia fazendo da forma errada, né? Imagina você lá perfurando um poço e aí você descobre, depois de um tempo que você passou lá, conversando com a família, sabendo que ela ficou doente por algum motivo e que você ocasionou aquele problema, que ela tomou uma água contaminada. É muito comum, gente, pesticida, é muito comum contaminações de várias coisas, né? De uma fossa que está lá abandonada, metal pesado, né? Uma fábrica. Porque quando você tem uma contaminação numa área, essa contaminação ela vai distante, quilômetros, entendeu? Então não adianta você achar que você está lá, que você vai perfurar poço só em sítio, em chácara. Pelo contrário, eu já fui em vários sítios e vários lugares que as pessoas, ao utilizar algum defensivo, derrubou no chão. E o fato dele ter derrubado no chão, que ele está misturando ali para colocar no pulverizador, já contaminou o lençol freático. Então, gente, consciência ambiental e também consciência de que você vai ter uma empresa e você vai ter que responder, né? A ART é um termo que o técnico responsável pela empresa, ele recolhe, tá? Junto ao CREA do seu estado. E aí, ao entregar a obra, você tem a responsabilidade técnica. A mesma coisa que você construir um edifício. Quem que é o responsável técnico daquele edifício? Se acontecer alguma coisa, você vai ser cobrado por aquilo, tá ok? Então, gente, olha, afinidade, falamos aqui só sobre afinidade, olha quanta coisa pra gente falar, porque se você não tem afinidade de fazer o certo, ou consciência ambiental, ou conhece as normas, não vai dar certo, tá ok? Então você vai ter que estudar muito, tá? Gente, qual que é o negócio que você vai entrar que você não tem que estudar, né? Hoje nós temos literatura sobre vários assuntos, né? E saiba que poço artesiano, tá? A construção de poços artesianos tem muita informação. Hoje nós temos vários congressos que tem durante o ano, né, sobre água mineral, sobre construção de poços, encontro de perfuradores, né? Existem grupos de debate, assim, de informação. Então tem vários lugares para você buscar, blog, as empresas, como eu falei, as empresas de perfuração também tem vários conteúdos, né, sobre a construção, sobre detalhes, sabe, o que pode acontecer na hora da construção do poço. Geologia, tá? É muito importante você conhecer sobre geologia. E se você não é um geólogo, não é formado, não tem formação em geologia, você pode ter um geólogo, né? Que está na sua região e ele pode lhe ajudar. Gente, tem muitos geólogos recém-formados, sedentos, vontade de trabalhar. E por que eu falo isso? Eu recebo, às vezes, na minha empresa, né, geólogos recém-formados, e eu mostro para eles lá a nossa atividade, o dia a dia, né? Teve um dia que tinha 20 recém-formados, né? Mas não eram geólogos, eles tinham acabado de fazer um treinamento sobre recursos hídricos. Então,
procura alguém para te ajudar, né? Que tem afinidade e tem o conhecimento em geologia. Então você vai ter que saber também, para você saber uma determinada região, qual que é a geologia, você precisa conhecer sobre mapas geológicos, você precisa saber as características, né? Se é um solo arenoso, se é um solo sedimentar, se é, por exemplo, uma rocha e que tipo de rocha, né? Cada material ele tem um potencial hídrico, né? Por exemplo, você vai numa região sedimentar, onde tem muita areia, né? Ele tem uma recarga direta, e você tem muita água, tem abundância em água. Mas e no lugar onde você vai, rochoso? Por exemplo, na minha região aqui, eu estou aqui no Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, para quem não conhece, saindo de São Paulo, caminho do Rio de Janeiro, a gente tem o Vale do Paraíba, e é uma região que tem uma formação sedimentar muito grande, que começa de Jacareí e vai até Cachoeira Paulista. Porque aqui nós temos o Rio Paraíba, um rio muito, né, expressivo na região, e que ele banha todas essas cidades aqui do vale. E a volta dele, na maior parte dos lugares, tem sedimento. Então, se você perfurar um poço nessa região do sedimento, você vai encontrar água. Mas cuidado, porque tem lugares que tem um argilito e não tem água, entendeu? Nossa, mas você acabou de falar que onde tem sedimento tem água. Depende, entendeu? Olha como você precisa de uma ajuda de um geólogo. Não dá para seguir sozinho. Você vai ter que ter a empresa, se você quer constituir uma empresa de perfuração, você tem que ter um apoio técnico, né? E quando eu comecei lá atrás, eu já logo de cara já fiz amizade com vários geólogos, né? Lourenço Saeta, um grande amigo meu, o Domingos, que é o meu responsável técnico, né? Já trabalhava com poços artesianos, vários amigos meus da Hidrogesp que construíam poços aqui na região. Se você não sabe, você tem o direito de não saber, mas assim, se você não busca informação, me desculpa, mas teu negócio não vai dar certo. Então, busque informação, tá ok? E hoje é muito mais prático, porque você tem hoje um banco de pesquisa aqui enorme, onde você pode buscar conhecimento, né? Muito fácil, né? Então, gente, geologia, você vai ter que saber os tipos de solo, não só os tipos de solo. Por quê? Com os tipos de solo, você vai saber qual tipo de poço que você vai construir, tá? Se é um poço construído na rocha, ele vai um tubo lá de aço. Se é uma região que tem sedimento, ele precisa ter filtros, né? E pré-filtros. E no poço que tem filtro e pré-filtro, ele precisa ter um diâmetro maior. E quando a gente fala em diâmetro maior, você precisa de um equipamento maior também. Não adianta ter uma máquina pequena. Eu vejo muitos perfuradores errarem ao escolher para trabalhar numa região, comprar uma máquina. A primeira coisa que ele faz, vai trabalhar numa região, ele compra a máquina. Aí depois ele descobre que a ferramenta dele não é apropriada. Então, você precisa conhecer o tipo de solo, a tipo de rocha. Se você vai perfurar, por exemplo, num lugar onde você tem rocha e debaixo da rocha você tem um arenito, como na região de Ribeirão Preto, né? Taquaritinga, Bauru. E aí? Você precisa de uma ferramenta, né? Específica para perfurar naquela região. Então, calma aí, não compra a máquina ainda não. Vamos estudar um pouco aqui sobre o que a gente está falando aqui, depois deixa a máquina para depois, tá ok? Normas técnicas. Isso aqui eu adoro falar. Sabe por quê? As normas técnicas é simples, gente. Quando a gente fala de norma, né, a BNT, parece ser algo assim, um bicho-papão, mas não. É tranquilo, porque é uma literatura pequena, entendeu? E aí você senta com esse amigo geólogo seu e discute com ele a forma como você vai usar essas normas para construir os poços. Porque você imagina o seguinte, já aconteceu, eu já vi perfuradores, depois do poço acabado, ele descobriu que ele usou a técnica errada e perdeu o poço. Tinha que ter um tubo sanitário, que nem o poço para a fonte de água mineral. Ele tem que ter um tubo sanitário, né?
E aí as empresas acabam perfurando o poço e não usando esse tubo sanitário. Então, gente, norma técnica de poço comum para consumo, para abastecimento é uma coisa. Norma técnica para atender uma norma, uma exigência federal para você perfurar um poço para fonte de água mineral é outra norma, entendeu? Inclusive a norma para perfurar poço, hoje você não pode perfurar o poço e depois querer dar entrada na licença, né, para homologar aquele poço como uma fonte de água mineral. Você tem que entrar no órgão, pedir licença, esperar essa licença ser expedida e aí você requisita um técnico para vir acompanhar a perfuração desse poço. Ah, Emerson, mas eu perfurei já e agora eu quero montar uma fonte. Não vai dar. Me desculpa, mas não vai rolar. Entendeu? Você tomou o caminho errado. Então, lê antes, não é verdade? Você vai economizar muito, né? Até tem um amigo meu que uma vez ele falou que montou uma padaria. Ele pegou dinheiro do irmão, do tio, do avô. Né? Ficou linda a padaria. Lá no Alto de Santana, em São Paulo. E aí, na hora que ele terminou a padaria, foi inaugurar, no dia que ele foi inaugurar, o que aconteceu? Chegou um fiscal, baixou as portas e falou, fecha aqui porque você não tem um habite, uma licença. Ah, não, mas eu estou tirando. Não, você não pode tirar, você já tinha que ter tirado. Está lacrado o seu ambiente, entendeu? E aí, o que ele fez? Fechou e ele nunca mais conseguiu, porque existia lá uma complicação no imóvel. E a mesma coisa poço. Se você perfurar um poço por uma fonte de água mineral e ela não tem uma licença prévia, eu vejo vários clientes de fonte de água mineral, porque eu trabalho muito para fonte de água mineral. Constrói o poço, constrói a fonte, gasta 2, 3, 4 milhões. E fica lá 8, 10, 15 anos. Entendeu? Então, ó, muito importante, norma técnica, conhecer norma técnica. Tipo de poços. Se você quer saber como construir um poço, primeiro você tem que ver, estudar qual que é os poços que são mais utilizados naquela região. Eu vou falar uma palavra aqui para você, pode ser novo para você, você tem que entender sobre o estratigráfico da região. O que é o estratigráfico? É simples. Você tem argila, areia, argila e embaixo rocha. Entendeu? Você precisa saber disso. Por quê? Com isso você vai determinar o projeto que você vai executar na região. Entendeu? Então é importante você saber, porque daí é o seguinte, o tipo de poço. Se você pegou, por exemplo, até expliquei isso num vídeo esses dias atrás. Você tem lá argila, argila e areia. Tá? E aí já tem rocha com 40, 50 metros. Você pode colocar um filtro entre a areia e a rocha. Por quê? Você já pode aproveitar a água, né? Ah, Emerson, eu posso fazer isso em qualquer lugar? Não, não pode. Você vai ter que estudar a região, ver se isso é permitido, colocar um filtro no contato da rocha. A gente chama isso de poço misto, tá ok? Então você tem que estudar se é permitido. Por exemplo, na capital, em São Paulo, o DAI não permite um poço misto, entendeu? Então, começa por aí. Você tem que entender, antes de executar, estudar se é permitido, tá ok? Por isso que você precisa da ajuda do geólogo, tá? Não tenta fazer tudo sozinho não, que vai complicar a sua vida e você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, tá? Ter uma empresa de perfuração, ser um profissional da área de prospecção de poços artesianos, você vai ter que estudar. Então é o seguinte, lembra lá da afinidade? Se você não gosta de estudar e não tem alguém que faça isso para você, esquece. Entendeu? Tem que ter esse conhecimento, tem que ter o carinho, né, para poder fazer as coisas, né? Não dá para ser um bom cozinheiro e não estudar sobre os alimentos, não é verdade? Não dá para ser um bom médico e você não fazer uma boa faculdade. Ficou lá só bagunçando com os colegas, com os amigos, depois você vai ser um médico. Como que você vai ser um médico desse jeito? Né? Não vai ser, não vai rolar. Né? Então a gente sabe quando o profissional tem amor naquilo que ele faz. Né? Então tem que estudar. Vamos lá. Vamos voltar aqui para os materiais. Eu estava tendo ajuda aqui, gente, não dá para lembrar tudo. A gente se empolga, começa a falar, entendeu? Então vamos lá. Os materiais aplicados na obra. Isso é importante. Eu vou te dizer por que é importante. Uma costureira, ela vai fazer uma roupa. Ela usa qualquer fio, qualquer pano? Não!
ela usa o material adequado para cada vestimenta, tá certo? Por exemplo, a pessoa que trabalha com uniforme, ele não usa um brim mais reforçado? Então, já uma mulher que ela quer usar uma roupa bonita, ela usa uma seda, não é verdade? Então, gente, você tem que saber o material que você vai utilizar. No poço também é assim. Você não pode ir pegando qualquer tipo de material. Eu vejo muito o pessoal colocando aquele tubo branco de esgoto da Tigre. Aí ele fala assim, ó, não, meu material é da Tigre. Mas está errado, não está normatizado o material. Aí ele pega e faz o seguinte, o poço, lembra aquele poço misto que eu falei agora há pouco, que tem dreno, tem filtro? Ele vai lá, pega uma serrinha e corta o tubo da Tigre. Ele fala, não, meu filtro é Tigre. E aí, deixa a Tigre saber disso. Ela vai falar assim, ó, não, esse material não é utilizado para poço artesiano, não. Então, você tem que saber qual o material que você vai aplicar. Vou dar aqui um exemplo aqui bacana sobre isso. Tubo de aço, tá? O tubo de aço, o ideal é o galvanizado. Você tem uma diferença de preço entre o galvanizado e o preto, mas o ideal é o galvanizado. Porém, lembre-se o quê? Quando você tem uma coluna de revestimento de tubo e filtro e colocou o galvanizado, se você soldar na ponta dele, ali já é um ponto de fraqueza. Então, você não pode garantir para o seu cliente que a galvanização é 100%, porque você vai perder a galvanização. Tá? Dá para colocar rosca. Então, você quer utilizar um galvanizado, coloca tubos rosqueados, entendeu? E cuidado com o galvanizado, porque tem material galvanizado de péssima qualidade que ele solta metal pesado na água. Já aconteceu isso comigo, eu tive um sério problema, eu tive que descontaminar o poço, eu tive que trocar a tubulação do cliente e ainda pedir desculpa para ele, não cobrei nada do cliente. Isso aconteceu umas 2 vezes comigo. Então, presta atenção sobre tubo galvanizado. Tá? Tem um material novo também que o pessoal está utilizando aí, que é uma fibra, que ele tem uma resistência mecânica. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, eu estudei pouco sobre esse material, até fiz uma cotação esses dias, mas ele tem uma resistência mecânica, porque quando você trabalha com tubo de PVC, ao invés do tubo de aço, você tem já a questão da resistência mecânica. O tubo de PVC em poços não tão profundos, né? Ele é ótimo, é excelente, porque ele tem um preço ótimo, né? Tem um preço muito acessível, ele tem uma qualidade excelente. Hoje nós temos várias marcas hoje no Brasil de tubos de PVC geomecânico. Tá? O tubo de PVC geomecânica, aquele é azul, mas ele tem uma resina, ele tem uma resistência. Então, cuidado com a marca que você utiliza, porque o pessoal, para baratear esse tubo, acaba colocando pouca resina e ele acaba não tendo uma qualidade, uma resistência mecânica. Então, se certifica, fala com o fabricante lá, qual que é a composição na construção dos filtros, dos tubos, porque pode ter perda aí, entendeu? Bom, então eu estava falando aqui que o tubo de PVC, por exemplo, eu tenho feito vários poços hoje usando tubos de PVC perfurados em rocha. E aí você pode optar por colocar um tubo na ponta para quando o martelo entra na rocha, entendeu? Para ele não quebrar o tubo de PVC, ou até uma outra técnica que eu aprendi esses dias com o meu amigo Thiago, entendeu? O Thiago da Furo d'Água. O que ele fez? Ele desceu um tubo dentro do poço, tá? O que ele fez? Ele desceu a perfuração na rocha uns 5, 6 metros abaixo da rocha. E com isso, ele consegue descer o tubo de PVC, cimenta o tubo e aí no dia seguinte ele vai perfurar o martelo que é o bit que perfura, já estava lá dentro da rocha. E com isso, ele consegue avançar sem quebrar o tubo. Então, você ter um conhecimento e trabalhar o uso do PVC em poços de rocha é ótimo, porque daí você tem uma qualidade, uma excelência, né, na construção dos poços. E nunca esqueça de cimentar em volta do tubo. Então, nós estamos falando aqui de material. Então, nós falamos aqui do tubo de aço galvanizado,
O aço galvanizado em grandes profundidades hoje, em poços muito profundos hoje, né, é importante usar o aço, porque senão ele não vai ter resistência mecânica, né? O tubo de PVC, melhor para poços mais rasos, aí de 150, 200, 300 metros eu não aconselho, eu não utilizo. Eu utilizo já colunas galvanizadas ou filtros de aço inox. Por quê? Tem a resistência mecânica. Porque se acontecer de quebrar, o que vai acontecer? Você vai falar com o fabricante, ele vai questionar a forma como você construiu o poço. Então, em poços mais profundos, utilize tubulações em aço, tá ok? Bom, Emerson, e aço inox? Lógico que é melhor, você não tem problema da oxidação, entendeu? O problema disso é só o valor do investimento. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu orcei um poço para um cliente de 600 metros, aonde ele tinha o tubo de aço galvanizado e o tubo de inox, com filtro de inox, entendeu? Na região de Taquaritinga. Deu uma diferença enorme, de quase 300 mil reais o projeto. Você vê, um poço construído em aço carbono, com filtros galvanizados, e um poço construído com tubos de inox e filtro de inox. Deu uma diferença de quase 300 mil reais. Então, é só você salientar isso para o cliente, né? Esse investimento, o valor do investimento. Eu já vendi poços já de 300 metros, onde o cliente precisou ter uma coluna de 4 polegadas interna dentro do poço, porque a rocha desmoronava, e eu usei aço inox. Tanto o tubo de aço inox quanto o filtro. Quanto ficou isso, Emerson? Ficou 3 vezes, 4 vezes o valor de um tubo de aço na época, entendeu? Mas é uma vez só que eu fiz, concorda? Eu não vou ter que voltar lá para refazer o meu trabalho. Então é importante, antes de você executar um projeto, você conversar com o seu cliente essas diferenças, entendeu? Mostrar para ele, faz um simulado para ele. Olha, meu senhor, o poço de PVC fica em tanto, o poço em aço carbono fica em tanto e de aço inox tanto. Entenda que o seu cliente que tem o dinheiro, que sabe o quanto vale o dinheiro dele e qual é o investimento que ele quer fazer. Por quê? Você imagina o seguinte, numa indústria alimentícia, né, num laticínio, que nem tem casos meus, por exemplo, de clientes que tem fontes de água mineral, fábrica de lácteos, né, manteiga, iogurte. Ele não vai colocar nunca um tubo de aço carbono, entendeu? Então, aí, aquele negócio, é o valor, né? É o quanto vale aquele investimento para aquele cliente, né? Indústria alimentícia, de refrigerante, água mineral, enfim, aço inox é o mais aconselhado, tá? Gente, cheguei aqui num ponto muito importante agora. Bom, a gente já falou sobre os materiais aplicados, né? Agora nós vamos falar sobre como você fazer uma proposta. Não tem como você fazer uma proposta se você não tem conhecimento da geologia do local, da onde você vai trabalhar. Então, para você ver como é técnico esse trabalho de perfuração de poços artesianos. E lembra lá quando eu falei de você ter um apoio de um geólogo? Normalmente, quando um cliente me pede uma proposta num lugar onde eu não conheço, o que eu faço? Eu acesso banco de dados em geologia, eu acesso informações de relatórios, eu acesso até um geólogo que trabalha na área, ou até um perfurador, um amigo perfurador, né? Por quê? Você tendo conhecimento, você vai ser assertivo na sua proposta, ok? A proposta, você tem que levar em conta as licenças primeiramente, né? Você tem que levar em conta o acesso na obra. Se você não faz uma visita numa obra, como que você vai fazer a proposta? Porque você pode ter um custo, terraplanagem, desmontar um muro. Todas essas informações são importantes, e até na hora que a sua máquina está saindo, a máquina perfuratriz,
você tem que tirar os resíduos do lugar. E todos esses custos, eles são inerentes à sua proposta. Você tem que contabilizar na sua proposta. Caso você não queira assumir esses custos, basta você deixar claro na sua proposta. Por conta do cliente, o acesso até o local, as caçambas para retirar os resíduos. Tem alguns lugares em centros grandes que você tem que ter um caminhão que faz a sucção da lama, né? Porque você não pode colocar a lama em cima de uma caçamba e sair derrubando na rua, né? Você tem que ter o custo, você tem que ter o conhecimento de quanto tempo você vai demorar naquela obra. Porque se você tem um orçamento onde você está contabilizando 10 dias, é um preço. Se você está contabilizando 30 dias, uma obra, um poço mais profundo, você tem que contabilizar esse preço também, né? Então, o preço, ele é proporcional ao esforço que você vai ter para fazer aquele determinado trabalho. Eu costumo fazer assim na minha proposta. Eu tenho o primeiro item, a parte de estudos geológicos, né? O estudo, a licença de perfuração, um estudo geofísico, se é o caso, né? Vai fazer um estudo geofísico. Caso você não faça, procure lá com o seu parceiro que faz naquela região um estudo geofísico. Depois, o transporte, a mobilização e desmobilização do seu equipamento. Tem até uma sigla, DTM. Né? Depois você tem que prever a parte de custos de orçamento do selo sanitário, quando o poço vai em um tubo de boca. Né? Também depois, se a perfuração em 6, em 8, em 10, em 12, você tem que prever a perfuração do furo-guia e a reabertura. Tá? Depois, num outro item, eu coloco a parte de materiais, de revestimento, de fluidos, de peças que você utiliza, por exemplo, um centralizador, todos os materiais inerentes àquela proposta. Lá na proposta, em algum lugar dela lá, você tem o quanto custou aquela proposta. Eu nunca vi, eu não sei se você já ouviu falar sobre um conceito de precificação onde a gente chama de MK, que chama markup. Você pode pegar aquele valor do custo e multiplicar pelo valor que você quer vender, né? Pela margem do que você quer vender. Vamos supor, se você quer, por exemplo, ter uma margem de 50%, uma precificação com 50%. É só você multiplicar o custo vezes 1,5. Aí você vai ter o preço da sua proposta. Aí tem uma sacada aqui que eu faço assim, ó. Por exemplo, quando eu quero colocar um serviço que eu quero agregar pouco valor em cima dele, eu coloco um markup menor, 1,3. E quando eu quero colocar um markup maior, eu coloco 1,8, 2,0. Ou seja, se você tem um custa 10 mil reais o poço, você colocar um markup de 2, ele vai custar 20 mil reais. Vocês entenderam o conceito de markup? Tem gente que coloca porcentagem, também não tem problema, né? Leve em conta sempre os impostos que você tem na sua proposta. Porque se você tem uma proposta, se o teu serviço, a prestação de serviço tem o ISS, CONFINS, PIS, tudo, você tem que colocar aquilo na tua precificação, tá? Ou você tem que falar para o cliente que é o valor mais os impostos. Depende da forma como você colocar na sua proposta. Lembrando que o quê? A proposta, não que você insira os impostos, deixa para colocar lá embaixo, você não está sonegando. É só a forma como você está montando a sua proposta. E o cliente, para o cliente ficar claro como que ele está te pagando, tá ok? Aí, depois que você montou a proposta, colocou tua margem de preço, tem uma coisa muito importante que é o quê? Se você tem um prazo que você vai dar para o cliente em 2, 3, 4, 10, 12 parcelas, você está financiando a obra. Você tem que lembrar que o custo inerente, o custo financeiro que você tem dessas parcelas,
ele vai regredir o teu custo, né? Ou seja, você está diminuindo a sua margem de preço, né? Logicamente, se você, o contrário, de dar um desconto para o cliente, onde você dá um desconto de 5%, 10% à vista, você está pegando um dinheiro mais rápido e também está fazendo algo interessante para ele. Eu gosto muito de negociar dessa forma, eu gosto sempre de passar um preço para o cliente, onde quando eu dou um desconto, a contrapartida é o à vista, né? E os clientes gostam, né? Normalmente hoje quem perfura poços, ele tem uma propriedade, ele tem o dinheiro disponível, né? Então, eu prefiro muito mais trabalhar no preço à vista. Caso não dê, né, a prazo, mas saiba que você tem o custo financeiro naquela proposta. Gente, uma proposta nunca é igual a outra. Eu tenho lá assim, por exemplo, dentro dos meus modelos, eu tenho 10, 12 modelos. Eu já deixo pré-pronto. Modelo de poço para chácara, que é um poço pequeno, né? Onde eu tenho já a quantidade de material, a quantidade de perfuração, ele pré-pronto. Chegou o cliente que eu vejo que aquele perfil, eu já uso aquele modelo 01. Chegou um cliente, por exemplo, que é numa região do sedimentar, eu uso o modelo 02. Ah, mas é um cliente que precisa de um volume grande de água, um projeto maior. É diferente. Outra coisa importante também, nunca confie nos preços. Você tem que estar sempre fazendo uma atualização dos preços dos fornecedores, o preço de tubo, de pré-filtro. Outra coisa também, quando você tem um material que você vai levar ele para uma obra, que você precisa de um terceiro, de um transporte, você tem que contabilizar na sua planilha também, tá ok? Bom, agora a gente vai falar de custo. Você tem que conhecer o seu custo. Mas por que eu falei em proposta antes? Primeiro você precisa entender como formatar uma proposta, né? Tem aquela ordem que eu te falei, né? As licenças, o transporte, a perfuração, os materiais, e lá embaixo você fecha e coloca as condições comerciais que você está oferecendo para o seu cliente, tá ok? Então vamos falar do custo. O custo, no meu ponto de vista, é a parte mais importante. Duas coisas que eu vejo que é muito relevante numa proposta: o custo e o lucro, tá? Gente, o propósito de uma empresa é o lucro. Uma empresa, se ela não tem lucro, ela fecha as portas. Mais hora, menos hora, ela vai fechar as portas. Então é muito importante você ter o conhecimento do custo. O custo, ele é todo o custo que ele é inerente àquela obra. E aí é o seguinte, esses dias atrás eu falei de um custo oculto, né? Num vídeo que a gente fez aqui no canal. O custo oculto, o que ele é? Nada mais é do que aquele custo que você não está prevendo na obra. Se você vai fazer, por exemplo, uma obra, um lugar distante, 500, 600 quilômetros da sua base, e você colocou um único transporte e depois você tem que levar novamente o material, o que vai acontecer? Você vai ter um custo e você não contou, a tua margem vai diminuir. Então é importante, no momento da perfuração, de elaborar a proposta, você entender se aquele custo que você está colocando na sua proposta, se ele está condizente com o que vai acontecer. Porque se ele não acontece, depois você vai perdendo margem, né? E o contrário também é positivo, né? Quando você tem, por exemplo, uma obra, um determinado lugar, e você arruma a sua logística, onde você faz um poço do lado do outro, numa rota, você consegue diminuir o custo, e aí você aumentou a margem, né? Isso é ótimo. Por que isso é bom? Porque quando você perder, né, um pelo outro, você vai repondo aquele custo que você teve. Então, se você trabalha com essa estratégia de andar pouco, eu gosto da seguinte forma: eu sempre, quando eu tenho uma máquina no lugar, eu faço um trabalho, uma campanha com o meu comercial para atuar naquela região. Por quê? Imagina eu ligando para o cliente falando o seguinte para ele: Sr. José, eu dei uma proposta para o senhor semana passada, mas deixa eu te dar uma boa
notícia, eu vou lhe dar um desconto de R$ 1.500 para a gente fechar agora, aproveitar que a minha máquina está aí. Então, tá vendo onde que o custo ele tem muita importância e você tem hora que você pode tirar ele da sua planilha como desconto, dá um desconto. E o cliente, ele vai entender que você está pensando nele, né? Você está cuidando para que ele tenha o melhor. E é lógico que o cliente quer pagar menos. Quem não quer pagar menos? Então, gente, custo de obra é muito importante. Vale a pena você sentar lá na sua empresa e analisar os custos uma vez por mês, averiguar os custos, se você pode comprar melhor, se você consegue comprar um lote de material por um preço melhor, se você pode desenvolver um novo fornecedor. Departamentos de compra hoje, eles fazem isso. As pessoas contratam uma empresa, mas você pode ter um departamento de compras na sua empresa. Basta você pegar um único dia do mês e rever todos os seus preços, avaliar os seus preços. Coloca um dia. Olha, todo dia primeiro, eu vou lá avaliar os meus preços. Quanto que eu estou pagando? Tá ok? Bom, eu cheguei aqui numa parte aqui muito interessante, que é o plano de negócio. O plano de negócio, gente, ele, teoricamente, ele seria antes de tudo que eu falei aqui, né? Para você, como começar do zero. Você vai fazer um plano de negócio, mas se você não conhece essa estrutura de uma empresa de perfuração, como que você vai saber se vai dar certo ou não? Então, uma vez conhecendo, tendo todas essas informações aqui, você vai partir para o plano de negócio. O plano de negócio hoje, existe um modelo para você fazer. Eu vou contar para vocês aqui. Eu li um livro de 300 a 400 páginas lá, e eu reli aquele livro várias vezes para fazer um plano de negócio de uma outra empresa que eu estava pensando em montar, que chamava O Segredo de Luiz. Tá? O Segredo de Luiz ele é muito interessante porque ele mostra uma garota querendo montar uma distribuição de goiabada cascão, e ela faz um plano de negócio muito bem elaborado. Ela conta como que ela pesquisou se as pessoas iam comprar aquele produto dela, aquele doce dela, né? E ela fazia uma pesquisa nos mercados com degustação, ela fez a precificação, ela fez também a distribuição, até onde que ela ia atingir. E aqui, numa empresa de perfuração, não é nada diferente disso. Se você vai ter o plano de negócio da empresa, que você vai atuar, que você vai começar, né? Você precisa saber qual que é a área que você vai atender, e você precisa saber o quanto eficiente você vai ser tendo uma empresa de perfuração para atuar naquelas áreas. Porque se você, por exemplo, está contando que você vai vender um poço artesiano, porque alguém te falou que tem uma margem boa, e aí você entra no mercado, chega no outro dia e não vende, como que faz? Né? Você tem que ter um plano estratégico, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou recomendar para vocês, para que você monte um plano de negócio, tenha um modelo. Eu recomendo o Sebrae, eu já usei uma planilha do Sebrae, eu vou colocar na descrição desse vídeo o link aqui, tá ok? E também o Canvas. O Canvas é muito bom também, eu tenho na minha sala o Canvas, e cada projeto que eu penso em montar, eu vou lá e coloco o Canvas. Ele é muito intuitivo, muito simples, muito prático de você fazer. Ele é um resumo do seu plano de negócio, tá? Mas você pode ir agregando informação nele na medida que você precisa. O legal dele é que você coloca post-it, tira e coloca, entendeu? Vou colocar para você também um modelinho aqui na descrição desse vídeo. Bom, gente, como começar do zero? Eu espero que eu tenha lhe ajudado. Você que está iniciando no ramo de poços artesianos ou que está pensando, né? Eu espero ter contribuído com você. O canal Perfurador de Sucesso, o nosso objetivo aqui é esse, é contribuir para que não só você que está iniciando, mas para quem já está no negócio de perfuração, para que você reveja, né? É importante você estar sempre revendo o seu plano de negócio. O plano de negócio
negócio, ele é dinâmico. Você não faz um plano de negócio e enfia ele na gaveta e guarda. Não, ele tem que estar sempre sendo revisado. Por isso que existe o Canva, que o pessoal usa muito, o pessoal vai revisando lá o plano de negócio. Logicamente, você vai deixar ele num lugar mais restrito, para muitas pessoas ficar olhando, né? Por exemplo, eu tenho um plano de negócio só para o meu trabalho estratégico de marketing. A gente nem falou de marketing aqui, gente. Eu acho que é melhor deixar para um outro conteúdo como elaborar um plano de marketing para uma empresa de perfuração, mas esse vai ficar para uma próxima, ok? Bom, só lembrando que nós temos um treinamento, né, que ele se chama Método Perfurador de Sucesso. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas eu sempre abro turmas onde eu ensino o método que eu utilizo, né, que eu trabalho com perfuração desde 1992 e nós compilamos, eu e minha equipe, todo um treinamento para o iniciante, para quem já está no ramo já, um treinamento chamado o Método Perfurador de Sucesso. Então, na descrição aqui também eu tenho data desse treinamento que você pode participar, basta clicar lá e se inscrever. Se a gente já tem uma turma que já iniciou, basta você colocar lá e reservar para que você participe da próxima turma, tá bom? Espero ter ajudado vocês, fica com Deus e até o próximo vídeo. Um grande abraço.